o som de carro aqui em Mairinque? Vai Não, ficar não proibido o carro fazer som? Não, não é proibido. A lei regulamenta o carro. A pessoa que for fazer a propaganda volante, que é propaganda comercial, ela vai ter que ser cadastrada na prefeitura, devidamente cadastrada. O carro vai ter que estar em ordem para o seu funcionamento. Ela vai ter que se legalizar. Vamos supor, o carro da RR Pereiras, o carro da Vitrine Calçados, eles vão ter que se regulamentar, ou uma empresa terceirizada como a Lexon, ele vai ter que se regulamentar para poder fazer a propaganda sonora. Assim como a loja de brinquedos aqui também vai ter que se regulamentar, todo mundo vai ter que se regulamentar, enfim, é como se fosse uma regra para todos, não é para alguns. Quem quiser veicular propaganda sonora, volante, comercial, vai ter que se regulamentar. E no município de São Roque, existe essa lei. Se o comerciante de Mairinque for para lá, ele tem que estar regulamentado na prefeitura de lá, senão ele não pode fazer a veiculação. Assim como, se o comércio de lá quiser fazer a propaganda aqui, ele vai ter que vir aqui e se regulamentar na prefeitura de Mairinque, pagar imposto para Mairinque. Aí ele vai poder. Não, vamos supor, se o senhor como comerciante, vereador Teixeira, quiser investir em propaganda de veiculação sonora em São Roque, por exemplo, hoje você não pode. Você teria que se regulamentar na prefeitura, ter alvará para funcionar, aí o seu carro vai poder fazer. E de lá para cá vai ser vice-versa a mesma coisa. E dá uma parte, vereador. Tem a parte, vereador. Além de se cadastrar e recolher as taxas, que é o que a Mairinque também teria que fazer com esses panfletos que põe nos vidros dos carros, põe na maçaneta, acaba até estragando o carro da gente, essa veiculação de som, ela tem determinados lugares que não pode fazer de maneira nenhum tipo de som. Eu estava vendo com o vereador professor Giovanni, existe um mapa com os nomes das ruas, aonde a pessoa recebe na hora lá que recolhe a taxa para fazer o som, recebe na hora, fala, ó, esse aqui é os lugares onde você não pode passar com o som ligado. Entendeu? Que seria ideal para deixar através de decreto o prefeito determinar as áreas que não pode, perto de escola, creche, essas coisas aí. Só isso. Creche, escola, é uma excelente ideia, creche, escola, asilos, tem que mapear e identificar no ato do cadastramento. Tem a parte. Eu também acho que seria interessante um horário para eles funcionarem, porque tem o horário de pico, a gente vê que o trânsito em Mairinque, mesmo sendo pequena, não tem como. E um carro de som desse passando, ele vai passar devagar, porque senão os ouvintes não vão ver a propaganda, e vai atrapalhar mais ainda o trânsito. Então eu vejo que seria interessante colocar um horário. Obrigado pela parte. Ok, fica registrado. Não tenho mais nada a falar sobre o projeto, eu encerro aqui a minha palavra. Continua em discussão o pedido de adiamento por uma sessão do projeto de lei número 48/2014. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está adiado por uma sessão. Os projetos 34 e 36 estão prejudicados porque acompanham o projeto 48. Em discussão única, projeto de lei número 41/2014-L, de autoria do vereador Robertinho Ierck, que dispõe sobre a proibição do corte no fornecimento de água e energia elétrica por falta de pagamento, nos termos em que especifica. Em discussão, projeto número 41/2014-L. Pela ordem.
Eu gostaria que fosse lida a justificativa, pois na recepção não foi, a justificativa foi, não foi lida. Peço que o secretário faça a leitura. O presente projeto de lei disciplina no município de Mairim que o corte no fornecimento de água tratada e de energia elétrica por falta de pagamento nas sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e no último dia útil que anteceder os feriados, pois sabemos da existência de munícipes que fazem tratamento médico em casa e se houver corte de energia elétrica nessas datas pode pôr em risco a vida das pessoas. A propositura visa evitar o corte de fornecimento de água tratada e de energia elétrica nos dias especificados, em caso de inadimplência do usuário, tendo em vista a natureza social essencial dos referidos serviços e o fato de que, para a população menos favorecida, quando o corte é feito nessas datas, prejudica a vida do munícipe, inclusive o prejuízo das pessoas que mais necessitem de água tratada e aparelhos elétricos para tratamento médico residencial. Como se sabe, o corte no fornecimento de energia elétrica e água são um direito que assiste ao poder público ou os seus concessionários no caso de inadimplência do usuário. A natureza social do serviço de distribuição, no entanto, deve ser entendida no sentido de que é um bem destinado a toda a comunidade. É essencial para a manutenção de necessidades básicas do consumidor e a sua fruição só pode ser interrompida em situações excepcionais. Para a população menos favorecida, o corte no fornecimento de energia elétrica e água às vésperas de feriados e finais de semana dificulta sobremaneira o pagamento e o subsequente retorno do fornecimento. Nesse sentido, disciplinar as ações das concessionárias no território municipal é matéria de interesse local. Em face do exposto, solicito a colaboração dos nobres vereadores e vereadoras desta Casa para a aprovação da presente propositura, em vez que revestida de interesse público. Vereador Robertinho Yerck. Em discussão, projeto número 41/2014-Elen. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Rodriguinho da Imobiliária. Primeiramente, eu gostaria de pedir a votação nominal do projeto e parabenizar o vereador pela proposta. Uma proposta que vem ao encontro mesmo da população. Eu sei o que é o que se passa quando a luz dessas pessoas são cortadas ao fim de semana, porque isso acontece costumeiramente, né? Se bem, eu que trabalho com administração de imóveis, eu sei como que funciona esse tipo de corte de energia e é justo com as pessoas. Pode contar com a minha aprovação, vereador. É uma boa proposta. Tem a parte, vereador? Tem a parte. Um dos fatores que eu gostaria de lembrar é que 10% da população tem a doença de diabetes. E o remédio da diabetes, a insulina, ela tem que ser refrigerada. E se cortarem a luz numa sexta-feira, a hora que forem ligar na segunda, ela já perdeu todo o remédio dela. Justo. Não é nenhuma questão de ter um freezer com comida, porque a população mais carente nem isso tem. Mas a insulina ela tem que ter. Então é nesse sentido. Obrigado, parte. Por isso eu digo que é uma proposta justa, pode contar com a minha aprovação. Eu encerro aqui a minha fala. Continua em discussão o projeto de lei número 41/2014. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Alexandre Peixinho. É um projeto que, quando ele foi recebido, eu li calmamente, até porque conheço uma pessoa que trabalhava na antiga Eletropaulo, que é o Carlos Gomes, Davi Filho, seu Zé Gomes, Vila Sorocabana, e a sensibilidade do coração daquele homem é muito grande, tanto quanto do coração de Vossa Excelência. Porque eu queria só para chegar na a sensibilidade daquele cidadão, Carlos Gomes, quando com uma ordem de superiores para executar cortes, ele tinha a percebibilidade, essa palavra não existe, é percepção com sensibilidade, isso eu aprendi no Bradesco. Ele tinha a percebibilidade de chegar numa casa onde tinha, muitas vezes, o pai foi trabalhar, a mãe foi buscar o pão e o leite, e às vezes a criança estava ali, ou a mãe estava no tanque.
Então, o pai tá, a mãe tá, a sensibilidade em não cortar. Olha, avisa que a Eletropaulo veio aqui e que ele precisa dar um pulinho lá que era aqui lá na agência para conversar. Ele não tacava alicatão. Muitas vezes tinha 3, 4 senhoras conversando. Não, eu precisava conversar com a senhora, um outro cadastro. A sensibilidade em chegar. E hoje, vereador, isso aqui é feito de pacote. Que a população cresceu demais, o desemprego está muito grande, e muitas vezes quem vem cortar nem é de Mairink. Não tem o conhecimento e a percebilidade que teria que ter, se uma criança tem, às vezes nem aperta a campainha para ver se já está, porque às vezes ele pega uma ordem de manhã e a pessoa pagou no meio do dia. Ele não tem, porque ele ganha por corte. Na parte, vereador. Pois não, vereador. Eu só espero que o senhor prefeito tenha essa palavra que o senhor falou, porque eu tenho quase certeza que vai ser vetado esse projeto. Tenho quase certeza. Só essa palavra que deveria ser encaminhado um papelzinho à parte para ele, pessoalmente, ter essa perspectividade que o senhor falou. Não vetar esse projeto. Eu acredito que, tendo a aprovação da maioria, o veto não será aceito. Porque esse é um projeto que, se for aceito, esse é um projeto que vai para a população. Então, aqui o vereador, nesse projeto, ele não está fazendo nada que tenha que ser vetado. A companhia hoje, como já discutimos aqui, usa os espaços das calçadas, ela tem que até entender e adotar e chamar os funcionários e falar, olha, tem um projeto agora em Mairink que presta atenção, não pode cortar, está aqui, ó, a lei é essa aqui. Eu acho que seria que fazer um trabalho desse. Eu não acredito, depois da explicação do vereador, de uma explicação dessa, do remédio para diabetes, eu duvido, vereador, que o prefeito vete. Eu acredito que talvez o senhor esteja equivocado. Ele é um dentista, ele sabe, ele foi formado na área de medicina, ele sabe da necessidade dessas pessoas não perderem o remédio. E hoje ele é prefeito. Ele sabe da dificuldade de deixar o posto de saúde com os remédios em dia para que não falte remédio à população. Principalmente perder por um corte de energia. Então eu acho que ele deve ter essa percebilidade, ou aprendeu com esse 1 ano e 6 meses que ele já está aí. Deve ter aprendido a palavra percebilidade. Então, eu acredito que esse projeto vai ser votado com 100% dos votantes, aprovado pelos 13 vereadores, eu acredito, não tem por que não ser aprovado. E está de parabéns, vereador, pela sensibilidade de Vossa Excelência com a população. Porque muitas das vezes não é só o pobre. Muitas das vezes é a família de médio, poder aquisitivo, que passa por dificuldades. Até às vezes por uma doença na família mais grave, que acaba esgotando o seu poder financeiro e ele tem que optar ou comprar o remédio ou pagar energia ou pagar água. Tem que optar, tem uma hora que você tem que optar. Uma cirurgia, você acaba optando em pagar nada e cuidar da sua família. Então, eu tenho certeza que vai ser aprovado e está de parabéns realmente pela sensibilidade de Vossa Excelência em sair na frente. Eu imagino se Vossa Excelência tivesse tido êxito, o que não faria pelo Estado de São Paulo. Está de parabéns e tem a minha aprovação. Continue a discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passe em votação. Peço que o secretário faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Rodrigo da Imobiliária. Aprovo. Vereador Professor Giovanni, aprova. Vereador Robertinho Ier. Aprovo. Vereador Teixeira da Combloc. Aprovo. Vereador Elinho Moreto. Aprovo. Vereador Vitório Júnior. Aprovo. Vereador Alexandre Peixinho. Aprovo. Vereadora Professora Selma. Aprovo. Vereadora Deia. Aprovo. Vereador Kiyoshi Hirakawa. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. O projeto foi aprovado com 12 votos contra